Fala, minha turma tricolor, e aí, belezinha? Estamos de volta para falar mais do Tricolor de Aço aqui no canal do Puco. Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações, porque tem notícia nova na área, viu? Eu tava fazendo o vídeo anterior falando sobre Barroca, falando sobre as mudanças, e naquele momento chegou a informação da situação do ataque do Bahia. Eu até ia refazer o vídeo, ia trazer tudo para vocês em um só, mas optei por lançar esse segundo vídeo aqui para vocês no dia de hoje. Portanto, vou falar da situação de Davó, vou falar do provável time daqui a pouquinho, que tem muita coisa para a gente elaborar a respeito disso. Mas, de antemão, como sempre, roda a vinheta aí, vai! Marinho Júnior que chegou, pra certeza de gol pra nação tricolor. O Cuco chegou, a galera extravasa o Bahia brocou. Marinho Júnior que chegou, pra certeza de gol pra nação tricolor. O Cuco chegou, a galera extravasa o Bahia brocou. E vem mais, por ele vai, e vem mais, por ele vai. Beleza, meu povo, olha só, o time do Bahia fez um treinamento hoje, o técnico Eduardo Barroca falou pela primeira vez como novo comandante do Esporte Clube Bahia, rolou a entrevista coletiva em que o Barroca foi apresentado. Algumas mudanças deverão acontecer na equipe, o Barroca, inclusive, em um podcast que ele participou, se eu não estiver enganado lá com a galera do Flow, ele disse que optava sempre pelos mais experientes do grupo. Não quer dizer, lógico, que ele vai abrir mão de garotos da base como Gabriel Xavier, como Patrick Veron, como Miqueias, como Gregory, não é isso, ou Everton, não é isso, mas que na chegada, até para fechar o grupo, ele opta pelos mais experientes. Dando em vista que ele opta pelos mais experientes, Klaus no gol, porque só tem Klaus, na direita o Marcinho ganharia essa posição por experiência, a não ser que o Bruno Lopes dê um pitaco e diga, ó, eu acho melhor você ir com o André, porque o Marcinho vive um momento em que o torcedor já pega no pé. Mas, a princípio, Marcinho. Então, manteria o Luiz Otávio ao lado do Ignácio e sobraria o Gabriel Xavier com o Luiz Henrique ganhando a vaga na lateral esquerda. Esse seria o sistema defensivo do Eduardo Barroca, que a gente vai ver amanhã, né? No meio-campo, será que ele vai de Emerson Santos ou o Patrick? A princípio, não se mexe muito na equipe quando se assume, então, Patrick com Mugni, Goulart e o Daniel, deve ser esse o setor de meio campo. Agora tem a situação lá na frente. Jacaré, será que vai mantido ou ele coloca o Copete? Porque uma mudança deve acontecer. O Davó, ele não treinou, gente, esses 2 dias. Ele não treinou ontem e ele não participou do treinamento de hoje. O Davó saiu após uma pancada, segundo o Anderson na coletiva. O Davó já era para ter sido substituído com 30 minutos do primeiro tempo no jogo contra a Chape, mas acabou segurando até o intervalo, e quando foi no intervalo do jogo, Davó quis voltar, e ele optou por não deixar o Matheus Davó retornar e tirou o jogador. Além dessa situação, Davó não treinou ontem, Davó não treinou hoje, e é dúvida para a partida de amanhã. Nas imagens, se vocês repararem, o Bahia divulgou imagens dos treinamentos e tal, o Hugo Rodallega, ele faz um trabalho intensivo de finalização. Rodallega volta de suspensão, é opção no ataque e deve ser o titular amanhã no lugar de Matheus Davó, ficando aí o Matheus Davó fora da lista de relacionados. Então, essa deve ser a mudança correta, até porque o Davó não treinou nesses 2 dias, e sem o Davó treinar e o Hugo Rodallega fazendo esse trabalho intensivo e juntando também as peças, quando o Eduardo Barroca diz que em suas equipes ele opta sempre por apostar nos mais experientes, digamos que fechar com o grupo. E está chegando agora, o Rodallega é um dos líderes do grupo, vale lembrar que o Rodallega foi capitão muitas vezes, tem o aval do presidente, porque o Guilherme Beltrán já falou isso outras vezes, que quando o Bahia caiu, ele bateu no peito do Rodallega e falou, agora é com você, a missão é sua de devolver esse time à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente acaba tendo essa informação a princípio de que o Rodallega deve ser titular amanhã no lugar do Matheus Davó, que não treinou assim, com o grupo. Ele estava tratando, está na viagem a princípio, pelo menos a informação que eu tenho é essa, de que o Davó está na viagem, ele não retornou para Salvador, ele é dúvida para a partida de amanhã, e a gente fica aguardando do que vai acontecer para Bahia e Novo Horizontino. Lembrando, o torcedor, que o Bahia perdeu o jogo de ida para a equipe do Novo Horizontino,
tomou 1-0 na Arena Fonte Nova. Jogo esse, inclusive, que resultou na queda do técnico Guto Ferreira naquele momento. E antes disso, o Anderson Moreira acabou caindo. Guto não suportou derrotas para a Chape, Atlético Paranaense e para a equipe do Novo Horizonte. Barroca chega após Anderson não suportar a derrota para a equipe do Sport, o empate em casa com o Operário, após também estar perdendo por 2-0, e também a situação do jogo diante da equipe da Chapecoense, em que o Bahia perdeu por 1-0. Outro detalhe, gente, que dá para trazer aqui rapidinho é esse, ó. Cruzeiro campeão, 71 pontos, Grêmio segundo, 53. O Grêmio enfrenta amanhã, às 7 da noite, a equipe do CSA, ou seja, o Bahia entra em campo sabendo já o que aconteceu com o Grêmio, inclusive, se o Grêmio perder um empate, já coloca o Bahia de volta em segundo. Se o Grêmio empatar, o Bahia precisa vencer para retomar a segunda colocação. E se o Grêmio vencer, o Bahia sabe que ele não sai de terceiro. Bahia vencendo, chega a 55 pontos. Empate, chega a 53, podendo até passar o Grêmio, como eu falei. Em caso de derrota, 52 pontos. Porém, o número de vitórias é de 15 do Bahia. O Vasco tem 13. Se o Vasco vencer, o Vasco enfrenta o Operário fora de casa. Se o Vasco vencer, chegará a 52 pontos, mas não passa o Bahia no número de vitórias. O Ituano só chega a 50, então Bahia, mais uma rodada aí como terceiro colocado dessa fase de Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Bahia vai enfrentar na 34ª rodada a equipe do Vila Nova, a equipe do Brusque em Salvador, jogo que está marcado para as 16 horas de sábado. E quem não está em Salvador, esse jogo passará no Sport TV e também no Premier. Esse foi um plantão para falar da dúvida do Davó, o atleta provavelmente fora do jogo, artilheiro da equipe na Série B. Um abraço a todos vocês, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha com geral. Tamo junto, fure ele, pai. Um abraço.